Sejam bem-vindos a mais esse podcast e hoje nós vamos trazer aqui um episódio especial, pedir a participação da Vânia Amor para poder deixar aqui algum relato, né? E eu acho que de um jeito ou de outro vai poder ajudar muita gente, porque aqui a gente vai fazer hoje uma suposição, na verdade, algumas suposições a respeito de um episódio se acontecesse. E eu acho legal, né, pedir até a Vânia que fizesse suas considerações sobre isso e foi muito bem colocado. A gente vai imaginar hoje o que aconteceria, né? Eu acho que é melhor todo mundo já ir pensando aí o que você falaria, o que você perguntaria ou o que você faria se tivesse Joseph Smith aparecendo na sua frente. Isso, ele trouxesse ele de volta à vida, opa, cai aqui na frente sua. Opa, tudo bem? Sou Joseph Smith. O que você falaria para ele? Ele está ali na sua frente, depois de tudo que você estudou, tudo que nós aprendemos aqui no podcast, tudo que você viu depois que se abandonou a corporação. O que você falaria para ele? Qual atitude você tomaria ou o que você perguntaria? Isso é uma suposição que eu acho que é bem bacana, é um exercício que nós nunca trouxemos para cá, mas diz muito sobre isso. A Vânia respondeu essa pergunta. Ela disse o que ela faria ou falaria, perguntaria. Ela colocou ali a sua percepção se Joseph Smith aparecesse na frente dela ali. E é legal a gente trazer essas considerações, porque isso diz muito a respeito de tudo que a gente viu já de verdade da igreja que nunca ensinaram lá dentro. E tudo começa com o seu fundador, Joseph Smith. Por isso que a gente fala muito sobre ele. No começo do podcast a gente falou muito sobre a vida dele, para a gente entender o DNA dessa corporação até hoje. E é interessante nós entendermos isso. Poxa, nós não estávamos lá com a mente que a gente tem hoje, de ver Joseph Smith fazer todas aquelas falcatruas que ele fez. Então, às vezes, a gente fazendo assim, uma suposição, né? Se ele aparecesse, o que você falaria para ele? Você ficaria bravo? Você perguntaria alguma coisa? Mas por que você foi fazer isso? Que raio de coisa que você fez e tal? Ou que você faria tal atitude? Então a Vânia ela deixou bem claro, ela mandou um relato para mim a respeito disso, do que ela falaria, faria ou perguntaria no relato dela, se Joseph Smith aparecesse na frente dela. Eu queria que cada um pensasse aí já o que você falaria para ele. Qual a atitude que você tomaria depois de tudo que a gente trouxe? O homem da poligamia, o homem das várias versões da primeira visão que na verdade nunca aconteceu. O homem da cara enfiada num chapéu para traduzir um livro, né, que na verdade a gente já viu tudo sobre isso. Um homem que criou um banco, que pediu para os membros que tinham dinheiro depositar nesse banco que ele criou, depois deu calote em todo mundo e até queria fazer um dinheiro com a foto dele no dinheiro, com a imagem dele. Imaginem só, um homem que cometeu as atrocidades, que foi responsável por quase mandar matar um governador e, entre outras coisas, mandou queimar um jornal porque estava falando sobre a poligamia que ele praticava. Isso e mais inúmeras coisas. Se esse homem aparecesse na sua frente, o que você falaria, perguntaria? Ou o que você faria, né? Na verdade, qual atitude você tomaria? A Vânia mandou seu relato, vou colocar para você agora. Então a gente vai ver junto. A Vânia, né, como uma boa formadora de opinião a respeito disso. Então vamos lá. Vou colocar o relato da Vânia aqui para vocês verem o que ela faria se Joseph Smith aparecesse na frente dela. Então vamos colocar aqui, vamos soltar, roda aí. Se eu tivesse o desprazer de conhecer Joseph Smith pessoalmente, mesmo que eu pudesse, né, como é que fala, interagir com ele por poucas horas, eu não ia, sinceramente, eu não ia querer perguntar nada para ele e nem conversar com ele, porque ele é o tipo de pessoa que ninguém precisa por perto, né? Ele é um lobo de pele de cordeiro, literalmente. Então, o que eu faria se ele estivesse, né, vivo, o que eu ia fazer era dizer para ele: olha, me aguarde que você vai escutar falar de mim. Eu ia atrás de todas as pessoas cujas vidas ele destruiu. Eu iria atrás de todas as vítimas dele, principalmente meninas e moças e mulheres casadas, porque ele destruiu muitas vidas com aquela palhaçada de religião dele, de revelação e de anjo que ameaçou ele com uma espada de fogo caso ele não se casasse com uma garota de 17 anos de idade, né?
Então eu ia fazer isso, eu ia atrás das vítimas e eu ia processar esse cara, porque pessoas como ele, o lugar dessas pessoas é na cadeia, não soltos na sociedade, no meio de pessoas de bem, e muito menos fundando uma religião. Então essa seria a minha... Isso é o que eu faria se eu tivesse o desprazer de ver esse charlatão na minha frente. Vânia, obrigado pelo seu relato. E deu para entender muito bem o que você falou. E eu acho que o que você disse, na verdade, muita gente pensaria a mesma coisa. Se parecesse um charlatão como Joseph Smith, você imaginasse, né, começasse a passar um filme na sua mente, tudo que você aprendeu sobre ele, imagina o que faria. Processar, como a Vânia disse, talvez seria o de menos. Eu fico às vezes imaginando Joseph Smith hoje em dia. Nossa, ele receberia processo a rodo. E muita gente, às vezes, hoje em dia, por exemplo, conseguiria ajudar as vítimas, por exemplo, mas naquela época ele colocava o divino, né, na frente de tudo, para mostrar tudo que ele queria fazer. Não, olha, foi Deus que mandou e não sei o que tem, olha só. Imagina, como a Vânia falou, né, ter o desprazer de ter esse cara na sua frente. O que você faria? Então por isso que às vezes fica até difícil. Teve outras pessoas que eu fiz essa pergunta, eu não sei o que eu falaria, não sei o que eu perguntaria. Porque é tanta informação que você teve, aprendendo ruim sobre ele, que nunca te ensinaram lá dentro, que às vezes você fala assim, não sei nem o que falar, só penso no desprazer que seria ter ele na sua frente. E é isso. E a Vânia, quando falou dos processos, imagina quantas famílias ele destruiu. Chegava para mulheres casadas, ainda com o marido vivo, se você não casar comigo e tal, e foi Deus que mandou. A pessoa, lógico, com medo, com toda a coerção. Isso nos mostra o DNA que a igreja segue até hoje. A suposição, é interessante a gente fazer isso. Por que você faria se Joseph Smith estivesse na sua frente? É complicado porque hoje a gente vê na corporação o DNA que vem desde ele lá atrás. As atitudes, muitas delas que ele cometia, tal, a gente vê hoje acontecendo. Esconder as coisas, mostrar, por exemplo, que é um desejo da igreja, mas coloca o divino por trás, na verdade é só para tirar vantagem, que é o que a gente vê hoje. As pessoas ouvem a gente falar, poxa, mas como você está pegando pesado, é isso. Como a Vânia deu o relato dela aqui, o que ela faria se Joseph Smith aparecesse hoje na frente dela, todo mundo deveria pensar aqui, para a gente entender o quanto que a gente conseguiu aprender sobre ele, que nunca ensinaram lá dentro. E os sentimentos, o turbilhão de sentimentos que você teria se ele aparecesse na sua frente, é para comprovar que o que você aprendeu é verdade. E nunca te ensinaram isso lá dentro, através dos canais oficiais da igreja. Então é sim uma suposição interessante. Nós temos visto, por exemplo, quantas pessoas criticam a gente por a gente falar essas coisas. Mas tem referências, livros, historiadores, as coisas que nós aprendemos. E hoje, linkando, né, você juntando os fatos com toda a fofoca que você sofreu na igreja, líderes despreparados, aquelas coisas todas, você acaba vendo o quê? Vem o DNA da igreja desde Joseph Smith. Uma organização que quer apenas crescer. Que na época ele queria o quê? Crescer financeiramente, se dar bem com a mulherada e aquela coisa toda. E hoje as pessoas ouvem a gente falar isso, muitos que estão com a recomendação no bolso, eles são apóstatas, não sei o que tem, olha o que estão falando. Mas não é. Assim como a Vânia deu o relato do que ela faria se Joseph Smith aparecesse, né? Até ela já começou falando, né, o desprazer de ele aparecer ali na frente. Um charlatão desse. Esse turbilhão de pensamentos e sentimentos que você teria, isso é para mostrar que realmente ele foi uma pessoa que machucou muita gente, que deixou marcas que hoje traduz na corporação até hoje. Imagina só tudo que aprendemos de Joseph Smith, depois vem Brigham Young, com todo aquele jeito dele, né, que nós já aprendemos muita coisa e vem até hoje. Aí hoje um ou outro caso que você acaba ouvindo, que você não consegue saber de tudo porque é muito encobertado, mas às vezes você fica sabendo 100 bilhões de desvio e não sei o que tem. Esse é o DNA desse homem que se aparecesse na sua frente, Joseph Smith, hoje você teria esse turbilhão de pensamentos. Processaria, é um charlatão, muitos fariam isso. E muitos ainda falam, você estaria ofendendo o profeta de Deus. Se isso aí é profeta, eu não sei mais o que é profeta. É duro falar isso, né? O membro às vezes, é duro ouvir isso, porque o membro com a recomendação no bolso, ele fica pensando, nossa, eu estava machucando o meu santo profeta. Será que você estudou de verdade? Você se permitiu para aprender sobre ele? É isso. É interessante, queria agradecer novamente a Vânia por ter
prestado esse serviço para todo mundo, né? Imaginando aqui, porque é interessante isso. Essa suposição que a Vânia trouxe aqui, se a gente imaginar Joseph Smith na nossa frente, às vezes as pessoas, ninguém está falando assim, mataria, muitos até pensam, né? Mas ninguém está falando disso. Mas a falcatrua que ele cometeu seria realmente um desprazer tê-lo na nossa frente. Por isso que a Vânia falou, processaria para ele passar o resto dos dias dele na cadeia. Por quê? É o que ele merece. Olha só o que ele fez. As pessoas falam, não, mas ele cometia poligamia porque ele tinha que mostrar que era um profeta igual da Bíblia. Não tinha outras maneiras de ele provar que ele é um profeta igual da Bíblia? Tinha que ser com a poligamia, numa época que já tinha casamentos legais, monogâmicos. É complicado. Por isso que é uma suposição interessante da gente fazer. O que aconteceria se o Joseph Smith aparecesse na sua frente? O que você perguntaria, o que você falaria ou o que você faria? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.